Boa tarde, galerinha. Estamos dando início agora na sala de ciências, na página 225, falando sobre o som, os sons no nosso dia a dia. Então, os sons no nosso dia a dia, na página 225. Tá? Vamos dar início. Então, vamos lá. Podemos perceber e conviver com vários sons, né? Os objetos com que podemos conviver e utilizamos para diferentes tarefas, para produzir diferentes sons, são os exemplos do nosso eletrodoméstico, né? Como o liquidificador, a televisão, secador de cabelo, a máquina de lavar roupa, né? Que produzem diferentes sons. Quando um objeto pode produzir um som, ele é chamado de fonte sonora. Então, fonte sonora é quando um objeto pode produzir um som. Então, fonte sonora, objeto que pode produzir um som. Então, aí existem vários tipos de objeto, né? Secador de cabelo, a máquina de lavar, a mesa, o armário, a bica, né? A torneira, né? O chuveiro e o carro. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão identificar nessas figuras quais são os objetos que nos produzem os sons. Então, qual desses objetos aí produz o som? Então, vocês ficaram sabendo que o som, a fonte sonora é quando um objeto pode produzir um som. Na página 226, aliás, desculpa, 226, nós vamos falar sobre a propriedade do som. O que vem a ser essa propriedade? As propriedades, elas são identificadas da seguinte forma: intensidade, duração, altura e o timbre. Agora vamos identificar cada uma dessas propriedades. Então, a primeira propriedade é a intensidade. A intensidade é também chamada de volume. Volume. Então, a intensidade é o que mede o volume do som. Então, um exemplo, o barulho de uma porta batendo em uma intensidade maior que o barulho de uma agulha caindo no chão. Então, a porta ela faz mais barulho do que uma agulha caindo no chão. Então, isso é a intensidade, é o volume deste barulho, que é deste som. O segundo é a duração do som. A duração do som é um tempo durante o qual o som é emitido. Então, a duração do som é o tempo durante o qual o som é emitido. Um exemplo, quando está numa partida de futebol, quando o locutor de um time que ele tem mais afinidade, mais prioridade, ele grita um gol, aquele gol excessivo, gol! E a pronúncia desse gol mais duradouro, ele quer dizer o quanto ele agradou e o quanto ele desagradou. Por exemplo, um outro, vamos dizer, o gol do Flamengo. Todo mundo grita, uau! Já se fosse o gol do Botafogo, ia ser assim, gol! Então, a gente mede a duração do som, é o tempo que dura quando o som é emitido, tá? Então, a duração é o tempo durante qual o som é emitido. Já na página 227, nós estamos falando também sobre a altura, a outra propriedade do som. A altura indica se o som é mais grave. Quando ele é grave, quando eu estou falando ele grave, ele é mais grosso, né? E quando ele é agudo, ele é fininho. Por exemplo, o trovão tem um som grave. Já o miado de um galo é agudo.
Então, quando é um som grave, é um som grosso. Quando é um som fino, ele é o agudo. Então, a altura quer dizer que quando o som é grave ou agudo, quando ele é grosso ou fino, tá? E já o timbre, que é a última propriedade do som, nos permite conhecer a voz das pessoas. Então, um exemplo. Quando ouvimos uma música no nosso celular, ou até mesmo no rádio, na televisão, nós podemos identificar o som de alguns instrumentos que aquela música está representada. Porém, além dos instrumentos, nós também podemos identificar o artista que está cantando. Então, de acordo com o som, né, o timbre, o que permite conhecer a voz das pessoas, que nós podemos perceber quem é que está cantando naquela música. Então, repetindo, as propriedades do som são 4. Né? E quais são elas? A intensidade, a duração, a altura e o timbre. O timbre permite conhecer a voz. A altura indica se o som ele é grave ou ele é agudo, quer dizer, se ele é grosso ou fino. A duração do som é o tempo durante qual o som é emitido. E já a intensidade é também chamada de volume. Intensidade é o volume. Qual questão de barulho muito alto, muito baixo, ele mais ou menos. Então, a intensidade gera isso. Bom? Já lá na página 228, perdão, tem uma pequena atividadezinha que vou deixar aí para a gente poder estar resolvendo, fazendo essa atividade. E a atividade nada mais do que é testando o som produzido por diferentes objetos. Então, aí, o nosso livro, ele cita alguns objetos. A garrafa de vidro, a porta, a mesa, a garrafa PET, que é a garrafa plástica, né? E a parede. Então, aí ele vai dizer, você vai ter que me dizer qual é o material desse objeto, qual é o som que esse objeto emite, se ele é um som forte ou se é um som fraco. Vocês vão escrever forte ou fraco, tá? E também vão me dizer se o som é grave ou agudo. Se é um som grave ou um som agudo. E logo em seguida, vocês vão estar respondendo as questões de acordo com os objetos que foi citado. Então, ali ele pergunta, qual objeto que faz o barulho mais alto? Qual objeto que faz o barulho mais baixo? Qual objeto faz o barulho mais grave? E qual objeto que faz o barulho mais agudo? De acordo com a indicação dos objetos que foi falado assim. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer coisa a gente vai estar tirando a nossa dúvida na nossa salinha, tá? E mesmo aqueles que não assistirem, e se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a tia no privado, que a tia faz questão de tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima aula.